Pela graça de Deus, estamos mais uma vez iniciando um estudo bíblico. Hoje estamos diante de um capítulo maravilhoso, que ensina muito, que é o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 8. E você é nosso convidado para estar conosco, participando desse estudo, acompanhando o que aqui vamos fazer. Pode, pelo chat aí, pode participar, dando a sua opinião, ou, eventualmente, se necessário for, fazendo a sua pergunta, que se hoje não for possível, mas, eventualmente, num outro momento, nós estamos dando a resposta. Você, portanto, é muito bem-vindo, salvo nós nos enganamos, podemos estar equivocados, mas a sua presença conosco é obra de Deus, Deus conduzindo as nossas vidas. Tanto a nossa, do nosso lado, como a sua, onde você quer que esteja, você também está sendo alvo da ação de Deus, da direção de Deus, da sua caminhada. Por isso você está conosco nesse momento. E juntos vamos louvar a Deus, juntos vamos agradecer a Deus, juntos vamos buscar entender melhor a palavra de Deus e juntos vamos tomar um propósito de fazer com que o que aprendemos possa ser aplicado na nossa vida. Nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia o que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta saber muito, conhecer muito, entender muito e não praticar. É preciso fazer com que se torne realidade no nosso caminhar o que da palavra de Deus extraímos em termos de aprendizado. Portanto, louvado seja Deus pela sua vida, pela vida de todos os que nos acompanham, e que esse momento juntos possa realmente ser traduzido em muitos frutos no nosso caminhar para a obra de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Por falar nisso, vamos a Deus em oração? Vamos juntos? Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por mais esse encontro que estamos tendo aqui e abrindo a Tua palavra, nesse capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que essa palavra possa, de fato, falar o nosso coração de forma muito singular. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e dá-nos força, coragem e disposição para colocar em prática o que aprendemos dessa palavra especial nessa noite. Abençoa todos que já estão conosco e aqueles que ainda vão ter acesso a esse conteúdo mais tarde, em algum momento, vez que talvez nem todos possam estar acompanhando ao vivo agora. Mas quando tiverem contato, ó Deus, que essa Tua palavra possa falar ao seu coração de uma forma muito particular. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Nós temos experiência nesse sentido, e a própria palavra que diz que a Tua palavra não vai voltar vazia. Portanto, Deus, nós queremos, com fé, continuar estudando e contando, ó Deus, que Tu nos dês condições para podermos progredir nessa caminhada, tornando-nos mais e mais conhecedores e praticantes. Em tudo, ó Deus, seja louvado e agradecido o Teu nome. Continua, pois, conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, um bom estudo a todos neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Esperamos que você que está presente, está conosco aqui neste momento, possa ser imensamente abençoado com esta palavra. Então, irmã Jussara, sua palavra de saudação. Boa noite. Depois o Kaique ajeita isso. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. A hora, às vezes até de madrugada, não é? Quando dá aquelas insônias. A hora que você acessar esse material, que você possa ser ricamente abençoado. Eu escutei algo tão interessante hoje de uma pessoa, de uma advogada, de uma jovem advogada, que estava com inibição de trabalhar alguns conceitos na internet. E ela virou e falou assim: nossa, colocam tanta coisa ruim na internet. E eu despertei que eu posso contribuir colocando coisas boas. E ela ficou muito encantada, porque foi pela empresa de advocacia que ela começou a agilizar
e teve mais de 1.000 visualizações, e as pessoas encantadas com questões de ética, de direito, coisas boas, né? E é isso que a Igreja Pérola faz. Ela quer transmitir coisas boas, coisas de Deus para a sua vida. Então sejam todos bem-vindos neste momento e que participe conosco para aprender mais da palavra de Deus. Amém. Então, sem mais delongas, vamos à nossa leitura, sabendo que é palavra de Deus que está sendo lida neste momento. Romanos, capítulo 8, da Nova Versão Internacional, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivamos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizeram morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizasse para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clama Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos,
que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todos os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? E Deus quem o justifica? Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, estudo bíblico com o nosso pastor Arno Ribner. Muito bem. Esse capítulo é, sem dúvida, um capítulo muito especial. Capítulo que tem extraordinárias lições, que nos mostra muita coisa que precisa ser vista e, naturalmente, não vai dar para, digamos assim, esgotar esses assuntos todos num encontro como esse. Vamos dar algumas pinceladas aqui e outras oportunidades surgirão para nós continuarmos. Nós temos, por exemplo, uma sequência de análise sobre a vida nesse capítulo. Pelo menos 4 divisões podemos encontrar aqui. Primeiro, de 1 a 11, há uma colocação sobre a vida emancipada, uma emancipação da vida. Depois, de 12 a 17, uma vida exaltada. Na sequência, 18 a 30, uma vida esperançosa. E, finalmente, nos 31 a 39, uma vida exultante. É bem interessante essa divisão, porque ela nos mostra como esse capítulo, apenas um capítulo, traz tanta coisa maravilhosa para a nossa apreciação, né? Agora, no tocante à nossa condição de seres humanos pecadores, nós temos ciência disso. A nossa tendência é pender sempre para o lado errado da balança. Infelizmente, essa é o pendor da carne que Paulo fala, né? Em algum outro texto, pendor, ou seja, essa inclinação. Nós temos essa tendência que nós temos, somos constantemente tentados a viver segundo os nossos próprios critérios. E, ainda que nós sejamos conhecedores do ensino da palavra, fazer o que a palavra nos manda, nos diz, é sempre muito difícil.
porque a nossa tendência é seguir a nossa exatamente, a nossa tendência é seguir o nosso pendor, ou seja, para aquilo que nós estamos inclinados enquanto seres humanos. Nossos interesses, nossa única salvaguarda está descrito nesse versículo que diz agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos essa palavra do Senhor, não há condenação. Mas Deus espera que nós vivamos aqui nesse mundo, enquanto aqui estivermos, de uma forma mais de acordo com aquilo que é o nosso Deus, que é justo, que é luz, em quem não há mentiras, em quem não há enganos. Então, nosso viver deveria ser muito mais de acordo com essa forma de Deus ser, já que somos seus filhos. Estar em Cristo e permanecer nele é difícil. Mas o objetivo de Deus para a nossa vida é esse. Como é que nós podemos fazer isso, então? A resposta, certamente, é o Espírito Santo que em nós habita. Permitir que ele mais nos conduza, nos oriente, nos alerte e nós tenhamos a disposição de seguir o que recebemos dele, né? Porque o pendor da carne, como eu já falei, é esse que nós sempre experimentamos. A tendência de fazer o que está, digamos, no nosso cabedal de conhecimento, que nós achamos que devemos fazer, e deixamos de lado aquilo que a palavra de Deus nos orienta, né? Então, o Espírito tem a resposta. O Espírito é vida e paz. E se nós seguirmos a orientação do Espírito Santo, nós vamos encontrar esse caminho. Já o pendor da carne é inimizade contra Deus. Deus não quer que isso aconteça e nós não nos realizaremos se assim fizermos. Mas se todos formos guiados pelo Espírito, então nós estamos mostrando que somos filhos de Deus. Se formos realmente obedientes àquilo que o Espírito Santo nos mostra, né? A norma de vida, a norma áurea da nossa vida deve reger. Nossa vida é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E não a nossa tendência, ou o que Paulo chama de pendor da carne. O governo da nossa mente deve estar aos cuidados do Espírito Santo, a fim de estarmos sempre sujeitos à lei de Deus. É ele que testifica através de nossa vida que somos filhos de Deus. Os nossos atos, nosso procedimento, nossas palavras devem testificar isso, devem mostrar isso, que nós somos não mais de nós mesmos, mas somos dele. As nossas obras devem testificar isso. As obras que o Espírito Santo em nós realiza e que pela graça de Deus, que por meio de Jesus Cristo nos resgatou, como Paulo mesmo afirmou, que ao se referir ao seu trabalho, como os demais apóstolos, eu tenho trabalhado muito mais do que os outros, né? Trabalhei muito mais do que os outros, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele fala isso, né? Todavia, diz ele nesse mesmo versículo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa certeza, portanto, Paulo tinha. Num primeiro momento, ele se coloca como alguém que trabalhou mais do que todos os outros, mas depois ele cai em si e diz, embora não eu, mas o Espírito que em mim habita, que por meu intermédio esse trabalho está sendo feito. Essa tendência deve ser também a nossa. Somos constrangidos a depender totalmente da ação do Espírito Santo e da direção do Espírito Santo para que sejamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que é também esse texto do versículo 17 desse capítulo 8 que nos mostra isso, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí sim, venha o que vier, sejam tribulações, sejam sofrimentos, sejam privações, nada disso pode nos separar, porque não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada por nós, ou em nós. E quando nós passamos por situações difíceis aqui neste mundo, a tendência nossa é desanimar e achar que estamos sendo castigados de alguma forma. Não, nós estamos no mundo e estamos sujeitos a isso. A qualquer situação
até desastrosas, estamos sujeitos a isso. Mas nada, absolutamente nada que vier nos acontecer pode ser comparado à glória que está por vir. Portanto, tudo vale a pena. Vale a pena enfrentar qualquer situação. Vivemos num mundo que geme pelos resultados do pecado, né? Lembra desse texto também, né? Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Esse é o mundo que nós vivemos. E há um texto que diz que o mundo vai de mal a pior. E nós temos visto isso aí. A cada dia que passa, cada novo tempo que passa, parece que as coisas pioram. Ainda que a tecnologia aumente e a velocidade das coisas também acontece, mas o mundo em si não tem melhorado, tem piorado. Isso a própria palavra de Deus diz, né? E não somente ela, mas também nós que temos primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Essa redenção de Paulo, lá naquele tempo que ele escreveu essa carta, que houvesse logo o resgate para estar definitivamente com Deus. Porque na esperança nós fomos salvos. E porque fomos salvos, então nós podemos enfrentar dificuldades, que não são poucas, mas que nada disso vai nos tirar essa esperança e a certeza, melhor dizendo, uma esperança com certeza de que na glória, nada do que estamos passando aqui pode ser comparado às maravilhas que nos estão reservadas lá. O que tem passado em seu íntimo nos últimos instantes desse planeta caído, cada vez decaído mais e mais, nós temos acompanhado isso e vamos acompanhando mais e mais. O Espírito Santo está terminando, digamos assim, a obra do selamento dos filhos de Deus. E esses são os que suspiram e gemem por causa das abominações que cometeram aqui na terra. Diz Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4. Né? Isso tem sido repetido ultimamente. Muitas vezes tem sido falado a respeito desse assunto, certamente porque esta é uma mensagem urgente e denominada de alto clamor. A Bíblia declara que nem orar como convém, nós sabemos. Então, nós precisamos estar constantemente aprendendo. Nem as nossas mais fervorosas orações seriam ouvidas não fosse a intensa e constante intercessão do Espírito Santo em nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Mas um detalhe que faz toda a diferença está no versículo que diz assim: porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A sua intercessão é dirigida a um grupo específico, assim como os anjos de Deus o são, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Deus está, digamos assim, fazendo uma limpeza. Ele está fazendo uma triagem. Mas quem são esses santos que hão de herdar a salvação? Os que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quem são os que amam a Deus? Se me amais, diz Jesus, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus? Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que naquele dia serão revelados são esses que daqui se fala. Percebam que se trata de um só povo, um exército que marcha sob a bandeira ensanguentada do príncipe da paz, na certeza de que por ele foi justificado. Esse é o exército. Fazemos parte desse exército vitorioso, pois somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está lá no versículo 37 do texto que nós lemos. Mais que vencedores. E absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E assim termina esse capítulo, versículo 39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, há um povo espalhado entre as nações cuja cidadania não pertence a este mundo. E somos parte desse povo. Nós, os que cremos em Jesus como Salvador. Filhos que sofrem no seu íntimo pelo desejo de estar para sempre com o Pai. E que são o objeto desse amor terno do Pai Celestial. Portanto, essa é a nossa caminhada. Nós temos
essa divisão nesse capítulo. Vida emancipada, de 1 a 11, vida exaltada, de 12 a 17, vida esperançosa, de 18 a 30, e, finalmente, 31 a 39, vida exultante. Um capítulo que tem tanta lição para nos ensinar que não cabe num momento como esse. Que Deus abençoe. Vamos ouvir o que os nossos queridos têm a dizer. Sara? Eu destaquei, logo no início, os versículos iniciais aí que dizem assim, olha que coisa boa da gente ouvir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós somos absolvidos, não há condenação. Isso traz uma paz ao coração e à mente que só experimenta essa paz quem tem esse encontro com Cristo. E aí que as pessoas não entendem que num velório nós cantamos, nós confiamos, nós sabemos que aqui é uma passagem que vamos nos encontrar no céu. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilha! Muitas pessoas sofrem porque não se perdoam, não se acham dignas de Deus. Não, primeiro eu vou acertar minha vida. Não, querido e querida, o caminho é outro. Venha como você está. Encontre com Cristo de verdade e a paz vai reinar no seu coração, porque Ele nos garante que não há condenação. O que nós fizemos, o passado, já foi. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar, nos tornar novas pessoas com uma força interna para recomeçar ou fazer uma nova história. E aí sim, sem condenação. Quem nos traz complexo de culpa não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos mostra onde devemos confessar. Se confessarmos honestamente, e aí a nossa vida fica leve. Mas o inimigo não. Tá vendo? Olha o que você fez de novo. Condena. Mas Cristo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo aos Romanos, falando sobre a nossa relação com Jesus Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, receba isso. Receba isso. Tem nada mais que nos prenda, porque nós estamos libertos por Jesus. E aí a nossa energia vai ser canalizada para a prosperidade, para se dar bem nos relacionamentos familiares, na busca de emprego. Por quê? Porque a minha vida é leve. E se por acaso eu passar por um período difícil, não tem importância, porque Jesus me garante que eu estou liberto e essa liberdade vai me abençoar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então, o Espírito de vida que a gente tem com Jesus Cristo. E lá em Colossenses 3, fala uma coisa, né? Apóstolo Paulo também. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não mais as que são na terra. Aí foi o que o Arno falou. O mundo está de mal a pior, porque só está com a cabeça enfiada nas coisas do mundão e não olha para cima. Não olha para cima. E vai de mal a pior. De mal a pior. Então, o início dessa carta é assim, bem forte, né? Depois vai falando a diferença de quem está com Cristo e quem não está. E aí termina nessa poesia belíssima. Delícia. Eu queria até que o Fernando colocasse na tela
a partir do versículo 31. Consegue colocar? E queria que vocês prestassem atenção. Que Esse é o, diremos, pois? não, esse Sim, é o falar? trecho da vida exultante. Texto da Vida, vida exultante, fruto da entrega, fruto da compreensão que somos livres, que não temos mais condenação sobre nós em Cristo Jesus. Isso não nos garante a gente viver fazendo tudo errado e dizer, não, eu já sou de Jesus. Não. Olhai para as coisas de cima de Deus e não para as que estão na terra. E aí nós vamos ter essa vida exultante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a política brasileira, nem a política mundial, nem as questões que cercam as nossas vidas, as nossas famílias, nos separará, né, dele, e Deus vai estar com a gente naquela situação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você está com alguma dificuldade familiar, no emprego, presta atenção. Deus é por você e é por mim. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quais são todas as coisas? As bênçãos celestiais. Não necessariamente um carro zero, uma casa na praia. Não é isso que está falando aqui. Quais são essas todas as coisas? Bênçãos para que a gente chegue de noite, deite no travesseiro. Oh, Senhor, muito obrigada pelo dia. Tivemos desafios, mas superamos cada um deles. Choramos, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Né? Continua aí, Fernando, por favor. Muito bem. Como forma de complemento, né, a gente entende que desde o verso 1, portanto, qual é que diz que não há condenação para os que estão em Cristo. Então, para aqueles que não estão em Cristo, lamentavelmente a condenação é o ponto final da sua vida. A morte eterna, o fato de não estar livres de toda o que a carnalidade hoje os mantém presos. Na verdade, hoje para o mundo, aqueles que não estão em Cristo, celebram ou comemoram uma data que realmente é triste, que começou no norte, que na verdade começou na Irlanda, depois foi para os Estados Unidos e como forma de marketing, ou forma comercial, chegou tanto para o Brasil como para a Sul da América. Uma celebração, entre aspas, uma lembrança de algo que é totalmente nocivo para a sociedade. A troca de quê? A troca de doces, a troca de travessura, fazendo com que as crianças participem de uma ideologia totalmente enganosa. Podem pesquisar na internet qual é o conceito do Halloween. Então, quando estamos em Cristo, não há condenação. Essas coisas que são do mundo, que nos aprisionam, que levam a gente a pensar coisas que não são do alto, é isso que acontece. E aí eu vou ficar com o destaque, que é o do verso 28, e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama a Deus, você vai entender que tudo o que acontece na sua vida faz parte de um propósito. Esse propósito, quando você está, vamos dizer assim, em dificuldade, é para o seu crescimento. Mas quando você está na abundância, não é para você esquecer de Deus. Justamente é para você saber que Deus é o provedor da sua vida. E que vão ter outros que vão estar precisando de você. E agora é a vez de você estender a mão daquele que precisa. Então, amados, deixo esses versos e a outra parte que eu também gosto muito, que a Jussara já comentou, né? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Que é a parte dessa promessa de segurança de que
Deus está conosco, mas para isso eu preciso estar em Cristo. Deus não será por nós se não estivermos em Cristo. E o que eu gosto muito também é essa parte dos versos que diz assim, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Se ele mesmo se entregou por nós, em defesa de nós, e aí depois completamos com se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, estes versos nos estão dando uma esperança tão grande sobre o amor de Cristo, sobre a esperança de estarmos junto a Ele, de que já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, para que nos faz o questionamento, quem nos separará do amor? Por mais que você esteja a ponto de morrer, mas você nunca se apartará do amor de Cristo. Como diz Paulo, né, para mim, morrer é lucro e viver ou ao contrário, não sei explicar, mas ele sabe que se morrer já tá pronto, já é da glória. Mas se viver é continuar lutando e batalhando para que outros possam alcançar o mesmo objetivo. E eu quero deixar somente um verso que está no capítulo 2 de Coríntios 5,17, que diz assim, o 2 de Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Então, se você está em Cristo, não há condenação, você é feito novo e você não se apartará do amor de Cristo jamais, já que ele te amou de tal maneira que morreu na cruz por você e por mim. Então, sinta-se agraciado com isso, mas agora sim, de quem depende? Depende de Deus, de que não sejamos condenados ou não sejamos amados, depende só de nós. Mas é tão fácil assim, sim. É só dizer sim para Jesus. Reconhecer que eu sou um pecador, reconhecer que eu sou falho, mas deixar que Jesus trabalhe na minha vida. Então, você aceitando Jesus, reconhecendo que você é um pecador, aceitando Jesus no seu coração, tudo certo. Aí você já não vai passar por essa separação do amor de Cristo. Muito pelo contrário. Tudo que vai estar sendo feito na sua vida vai ser por um propósito de libertação, um propósito de adoração, um propósito para o qual ele fez você vir a esta terra. E você vai saber por que você veio. Então, em nome de Jesus, sinta-se amado. E a nossa igreja está com os braços abertos, está esperando você em todas as nossas atividades. Pastor Arno, algum complemento? Eu queria só complementar o seguinte. Você que nos ouve, que nos acompanha, um dia fez um propósito de seguir Jesus Cristo, recebendo-o como seu Salvador único e suficiente? Se sim, então permaneça nessa caminhada. Permaneça, seja perseverante. O texto que eu li de Apocalipse nos mostra, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que se mantêm firmes no propósito de seguir. Haja o que vier, haja o que houver, venha o que vier. Porque do mundo não podemos esperar mais nada de positivo, nada de bom. Mas Deus, na eternidade, tem maravilhoso céu para nos aguardar, para onde passaremos a eternidade com Deus. É isso que deve nos motivar a mantermos-nos firmes no propósito de seguir Jesus Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é altamente gratificante. O que se espera de nós é que sejamos perseverantes, que guardemos a fé, que sigamos firmes, mesmo que seja necessário enfrentar a morte, como tantos outros o fizeram. Em especial, lá nos primeiros tempos da igreja militante. Os apóstolos e os seus seguidores primeiros, os pais da igreja,
tantos e tantos foram martirizados pela sua dedicação, sua fé em Jesus. Perseveraram. Esse é o desejo que nós possamos encontrar na sua vida também, que você seja um cristão perseverante. Não importa o que vier a acontecer, mantenha a sua fé firme no Senhor e o seu propósito de servir bem. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Então vamos concluir essa etapa do nosso estudo fazendo uma oração. Pai amado, te agradecemos porque sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Reconhecemos, Senhor, que somos falhos e queremos, Senhor, sempre entregar o nosso ser a Ti. Entregar, Senhor, todas as nossas fraquezas, todo o nosso desejo carnal, Deus, para que Tu possas reverter tudo isso. Que sempre estejamos olhando para Ti, olhando para o alto, porque é o que nosso espírito há de nos ensinar para olhar. Olhando para o alto, saberemos que teremos a vitória no final dos tempos. Então, permite-nos, Senhor, que não somente nós, mas que outros possam seguir também o mesmo caminho. E que eles, nessa corrida da vida, eles possam chegar na meta. E assim, ao passar a meta, eles possam também receber o galardão que foi dado por Jesus Cristo a morrer na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém.